ter uma definição, sim, da sua marca pessoal, porque se você não sabe quem você é e para que você veio, qual que é a sua razão de existir, ou pelo que você quer ser lembrado, as pessoas também não vão saber e você não vai atrair oportunidades. Hoje em dia, fala-se muito em marca pessoal, algo que é central para se ter sucesso na vida profissional. Acontece que essa marca nada mais é do que a reputação. A diferença é que agora ela está em todo lugar, principalmente na internet, nas redes sociais. Essa que você ouviu há pouco é a Juliana Saldanha. Ela é estrategista em marcas pessoais e é a nossa convidada desta edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e este é o podcast da semana. Além de estrategista e consultora, a Juliana Saldanha ministra um curso, o Movimente a Sua Marca. Para ela, faz parte da construção dessa marca pessoal saber identificar a informação pela qual você quer ser lembrado e tem que usá-la muito bem. É preciso mostrar também um pouco da sua vida além do trabalho, as suas paixões, os seus interesses e lembrar que existe uma diferença entre vida pessoal e intimidade. Escuta aí a nossa conversa. Juliana, como é que se constrói uma marca pessoal? Hoje em dia, construir uma imagem profissional nas redes é indispensável? Todo mundo tem uma marca pessoal, é basicamente a forma como a gente é lembrado. Se a gente pensa dentro de uma empresa, talvez você seja reconhecido por alguém que faz todo mundo rir, ou por alguém que tem uma excelência no trabalho. Então, o conceito de marca pessoal, apesar de ser muito falado hoje, ele é antigo, é a reputação. A diferença é que hoje, conectados online, a gente transmite, a gente passa essa reputação que era só entre quatro paredes dentro da empresa para o online. Então, existem mais variáveis, existe mais exposição e existe também uma unificação, porque não tem mais essa separação de quem eu sou dentro da empresa e quem eu sou fora da empresa. E aí, é esse o aspecto que torna até um pouco mais... Não complexo, mas faz com que a gente reflita de uma maneira mais ampla sobre a nossa marca pessoal, sobre a nossa identidade, sobre quem somos, não só para a empresa ou como profissionais, mas também para a sociedade como um todo, né? E para os nossos amigos e para as pessoas que nos acompanham. E aí, como construir uma marca pessoal? Primeiro ponto é pensar pelo que eu quero ser lembrado e pelo que eu quero ser procurado pelas pessoas. Essa é a primeira pergunta que a gente deve responder pra gente. Porque se a gente não tem essa clareza, a gente vai passar sinais e respostas totalmente diferentes e as pessoas não vão compreender pelo que a gente pode ser, oferecer o nosso valor, oferecer o nosso conhecimento, oferecer a nossa personalidade. Então, o primeiro ponto é pelo que eu quero que as pessoas me procurem. O LinkedIn é uma rede social feita para isso. Mas outras, como Instagram, Facebook, elas acabam sendo usadas de maneira profissional também. Às vezes fica meio misturado. Então eu queria saber com você qual é a medida entre o que se deve expor da vida pessoal e da vida profissional para fazer bem essa exposição, esse marketing. A gente respondendo pelo que a gente quer ser procurado e lembrado é colocar esse conhecimento e essa nossa personalidade para o meio online. Então, em redes como o LinkedIn, se eu quero que as pessoas me busquem por ser alguém muito organizada ou por ter um conhecimento sobre filosofia, ou porque eu sou alguém muito dinâmica, empreendedora, quais os tipos de conteúdo, tudo que eu posto, seja em imagens, ou seja em palavras, e seja em conexões que eu tenho, todo esse universo que está ao meu redor vai dizer alguma coisa sobre mim. Até aquele like que a gente dá numa reportagem, ou os canais que a gente comenta ou escuta, tudo isso diz muito sobre a gente. Então, definir qual que é essa mensagem que eu quero passar de uma maneira geral para o meu público, né? E aí, pensando nos canais como LinkedIn, Instagram, Facebook, hoje eles não têm mais uma distinção tão grande quanto era antigamente, que o LinkedIn era praticamente uma plataforma de currículos profissionais, né? E hoje a gente vê como uma rede social, como era o Facebook antes e como é também o Instagram. Então, a gente segregar
a vida pessoal do profissional hoje parece superficial, parece robótico. Ele desconecta porque a gente conecta com pessoas conectam com pessoas. Então o fator ser humano, a paixão, o brilho nos olhos, ele vem também do aspecto pessoal. Então trazer a sua pessoalidade, trazer o seu eu e os seus interesses, o que você se apaixona, quais são os seus interesses de uma maneira geral, quem você é, o que você tem, como que você se comporta e o seu estilo de vida fora também do trabalho, isso são elementos que são quase como aquela cereja do bolo para uma conexão mais emocional, uma conexão que faz mais sentido com a sua audiência. E aí existe uma diferença muito importante nesses casos, que é entre conteúdo pessoal e aquilo que é intimidade. Eu não preciso mostrar a minha intimidade. Eu posso compartilhar aquilo que eu me sinto confortável, eu posso compartilhar aquilo que é algo que eu comentaria numa reunião, por exemplo, sobre minha família, né? Quando a gente chega no escritório de alguém, a gente vê a foto da família, a gente vê que essa pessoa torce pro time X ou Y, é um pouco dessa pessoalidade, desse humano que a gente quer sentir porque somos humanos, né? Mas isso não é muito fácil, né, saber a medida, a gente vê uns deslizes, assim... Hoje é uma linha muito tênue, assim, porque a rede social ela pode se tornar uma fonte para o desabafo, pode se tornar uma fonte para o alívio, para o escape. E as emoções à flor da pele nos levam muitas vezes a ações. O celular pode ser uma arma também, né? A gente está ali naquele momento de descontração ou então de raiva. E eu posso descontar, em poucos segundos você tem um tweet ou um post no LinkedIn feito. Sua reputação, essa mensagem vai chegar, né, para todo o seu público e aí as pessoas vão ter aquela percepção sobre você naquele momento de vulnerabilidade. É sim uma linha muito tênue, o que faz com que a gente aprenda também. Se a gente comete esses erros, a gente também passa a ver os erros como algo do ser humano. E aí a gente começa a ver isso mais comumente, esses deslizes mais comumente também nas redes sociais. A gente começa a ver, não somos perfeitos e não existem ídolos e não existem, enfim, heróis e somos todos, né, sujeitos a esses deslizes, né, como de reputação. Então, eu vejo muito a decadência também da imagem, da reputação no nível de algo que somos todos iguais e que a gente possa se permitir ser mais essência e menos imagem. E essa desconstrução eu já passei também por essa redescoberta também, que eu acho que agora, indo mais para a era, talvez, do coletivo, a gente se conecte, a gente se apegue menos a essa imagem online. Enfim, eu acho que a gente tá indo num pico de uma era do eu, mas que também uma pós-era dessa individualidade, a gente chega numa era do coletivo, que é mais importante o ser e a nossa mensagem do que necessariamente a imagem. Mas o que você quer dizer com isso exatamente? Sei lá, são campanhas, por exemplo? Quando as pessoas se unem em torno de um ideal, é algo nessa linha? Eu acho que sim. Eu acho que o apego à imagem, ela restringe uma expansão em termos de múltiplos projetos, de projetos coletivos, de grandes sonhos acontecerem, porque de alguma forma o apego àquela imagem, àquela caixinha, ela também pode limitar. Então, a importância é o meio do caminho. É ter uma definição, sim, da sua marca pessoal, porque se você não sabe quem você é e para que você veio, qual que é a sua razão de existir, ou pelo que você quer ser lembrado, as pessoas também não vão saber. E você não vai atrair oportunidades. E você não vai ter o reconhecimento que você quer ter no trabalho ou no mercado que você está inserido. Então é preciso ter essa definição e é preciso, sim, ter essa imagem muito bem conectada bem feita e bem conectada com quem você é. Mas ao mesmo tempo, se a gente se apega só a esse reconhecimento, a gente age quase como um robô. A gente se limita também na forma de ser e de se expandir para além do que a gente imagina também, que está naquele escopo que a gente definiu e fez bem definidinho, né? Agora, por outro lado, fiquei pensando, se a pessoa se mostra demais, não na parte pessoal, né? Mas se ela abusa, né, nessa autovenda, ela fica meio irritante, meio egocêntrica, ela pode despertar inveja ou bode nos outros. O que você acha disso? Como evitar isso? Uma boa pergunta. Para quem cresceu ouvindo, eu sou mineira, eu cresci ouvindo
essa questão, né? Não se exponha muito, faça tudo quietinha, não se exponha muito, porque isso atrai olho gordo. Quem se expõe muito é muito charlatão. Isso não é qualidade de um bom profissional. Isso é uma crença muito enraizada, eu acho, no Brasil como um todo, mas o mineiro é bem come quieto e a gente ouviu isso durante muitos anos, né? Ainda ouve. Então, para quem tem essa crença, lidar e ver alguém que não se importa e é insistente, não se importa nada com isso, traz uma grande resistência, né? Então, tá sempre nos olhos de quem vê, de quem acompanha outra pessoa, né? Então, desde que eu entendo assim, desde que a pessoa que está promovendo, ela tenha esse entusiasmo, a boa intenção de realmente entregar algo muito bom e que vai fazer a diferença para muita gente, eu falo assim, ela pode ser insistente, ela pode ser marqueteira, ela pode ser persistente, porque a gente vai sentir isso na confiança e no brilho dos olhos de quem tá fazendo. E ela não vai se importar, porque ela tem certeza que o que ela oferece vai chegar nos ouvidos de quem precisa chegar. E hoje, com tanta informação, a gente acha que a gente tá sendo insistente. Nossa, eu promovi isso daqui 3 vezes, meus amigos vão achar que eu tô enchendo o saco. Mas é tanta informação que muitas vezes 3 vezes não é suficiente nem para chegar em metade do seu público que tá te acompanhando. Então, é muito mais dessa nossa resistência como alguém que sempre ficou dos bastidores e comendo quieto, que aí fazer 2, 3 vezes a gente pode achar que é muito, né? E muitas vezes não é. Qual é um erro comum que as pessoas cometem nas redes sociais na hora de se autopromover e que não vai muito bem, não é bem visto? Tem alguma coisa? Eu não costumo julgar muito, assim, isso é certo ou isso é errado. Eu acho que para cada um é o que cabe realmente o bom senso em termos... É a mesma coisa de uma reputação. O que você faria numa empresa, né? Num evento, por exemplo, presencial. Então, eu acho que é nesse sentido, assim. Como que você... não pode postar foto de biquíni no Instagram no perfil profissional. Poxa, será que não? E se sim, por que você tá colocando essa foto? Qual que é a importância para você? É passar uma mensagem ou não? Então, depende muito, porque hoje, como eu falei, a integração entre o pessoal e o profissional, a personalidade, se ressaltar mais do que ser só o profissional, isso é importante também para gerar conexão. Então, eu acho que é muito mais a intenção, assim, de não provocar essas polêmicas só para chamar atenção, que para mim é o principal ponto que eu chamaria atenção. E o que é indispensável fazer para ter um bom feed, para se vender bem, se mostrar bem para o mercado? Pontos de credibilidade, por que você não esquecer de mencionar, por que você é a pessoa certa para o que você faz, seja em termos de resultados, seja em termos de fotos, talvez de eventos que você já participou, que você organizou, pode ser conhecimento técnico, pode ser por textos que você escreveu de temas que você gosta bastante, muito bem feitos, como por exemplo, a Isabelle leu o meu conteúdo no blog e por isso que ela chegou até a mim. Então, se a gente não coloca esse conhecimento para fora, a gente não vai ser encontrado. Então, deixar muito bem feito esses conteúdos, exposto e mostrar a credibilidade que você tem, as empresas com as quais você trabalhou, enfim, tudo isso é muito importante para a construção da sua reputação. E eu coloco, além disso, 2 outros pontos que eu acho importante, que é colocar, sim, a sua personalidade. Fotos não precisam ser só preto e branco e com o braço cruzado para poder passar credibilidade, é muito mais do que isso. Passa a sua energia, passa a sua personalidade e também vá além e comente qual que é a sua visão de mundo, quais são, pelo que você, o que você acredita, pelo que você está trabalhando, a sua missão. Coloque esses aspectos também que vão além do aspecto técnico, porque aí pode ser que eu escolha você justamente por isso, mais do que só as habilidades ou só o seu conhecimento. Pode ser que eu te escolha porque você é você. Você fala bastante sobre transição de carreira. Como é que se ganha credibilidade quando se é novato em uma área, embora já tenha anos de estrada profissional? Quem tem transição, geralmente a gente imagina que a gente está começando do zero. Porque se a gente muda de uma área, se a gente muda de uma profissão, a gente acha, descartei tudo da minha vida, eu vou ter que começar
do zero. E, na verdade, se a gente imagina como as realizações que a gente fez, as habilidades que a gente aplicou, muitas delas podem ser empacotadas de maneiras diferentes para esse novo contexto. Então, é olhar isso, de que forma você pode reempacotar tudo que você já fez e já conquistou na vida pessoal e na vida profissional e na vida pessoal também, e distribuir isso como grandes pontos também de credibilidade. Além disso, você construir os primeiros cases, né, os primeiros resultados com talvez testes que você possa fazer ou valores menores que você possa oferecer para ter resultados mais rápidos ou para mostrar já esses cases para os seus próximos clientes é uma ótima forma também de você poder ganhar credibilidade. E eu sempre digo, muitas vezes eu contratei e muitas vezes os clientes estão em busca de alguém que tenha certeza, que tenha capacidade para resolver aquele desafio. Não importa se tem diploma, não importa se tem experiência, muitas vezes é a energia e a paixão durante uma reunião ou durante um e-mail que a gente sente que essa pessoa vai se dedicar ao máximo para fazer a entrega que a gente espera. Então, eu acho que esse é um fator muito importante para quem está começando. No site da Gama, você pode ler outros conteúdos da edição Você Se Conhece. Tem uma reportagem sobre a autossuficiência sexual, outra sobre a literatura de autoajuda, que emplaca best-sellers desde o Antigo Egito, e uma entrevista com o historiador holandês que é autor de Humanidade, uma história otimista do homem, Rutger Bregman. Entra lá no site da Gama para ler essas e outras. E se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir as edições anteriores. Nós já falamos com a Tereza Cristina, com a Vera Iaconelli, com o Pedro Tourinho, entre muitos outros. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Maurício Abad. Até semana que vem!